Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 1 diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Esse texto aqui, queridos, olha para o pastor rapidinho, mostra exatamente o momento em que Jesus ele recebe uma má notícia, que uma pessoa quem ele amava estava enfermo, estava doente. O interessante é que, se a gente for ler os demais textos aqui, Jesus recebeu aquela má notícia, mas ele não saiu de imediato para socorrer Lázaro. A gente vai entender pelo texto aqui, tem duas coisas interessantes que fala que Lázaro era uma pessoa que ele amava muito, e o texto diz também que Lázaro era o seu amigo. Lázaro não era um discípulo, não era um apóstolo, mas Lázaro era um amigo pessoal. Não somente Lázaro, como as suas irmãs também. Então, logicamente, quando Jesus recebe aquela má notícia, aquilo, no sentido natural, pode talvez ter gerado uma preocupação no coração de Jesus, assim como acontece com a gente também. É muito natural quando a gente recebe uma notícia ruim, aquilo mexe com a gente negativamente falando, né? Gera uma preocupação, alguns acabam gerando uma insegurança. Mas é sempre importante a gente frisar a importância da gente tomar uma decisão ou tomar uma atitude debaixo da direção de Deus e não debaixo, irmãos, das nossas emoções. A gente não pode agir por conta do desespero. E Jesus prova isso para a gente, porque Jesus ele não saiu de imediato. Ele recebeu a notícia, aquela má notícia, e logo ele não tomou uma decisão. Aqui no versículo 7, olha o que diz. Vou ler o versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Quer dizer, ele demorou 2 dias ainda para sair de lá. Talvez se Jesus agisse pela preocupação, justamente por conta do resultado da má notícia, talvez imediatamente ele sairia de lá correndo. Mas ele ainda demorou 2 dias. E a gente entende que Jesus demorou 2 dias porque Jesus esperava justamente uma direção de Deus. Nos próprios versículos aqui a seguinte, que eu não vou ler, Jesus, quando ele decidiu ir, quando ele entendeu que era para ele ir, os discípulos questionaram: mas mestre, não é muito perigoso que a gente vá por lá? Né? Tem pessoas que estão te perseguindo, estão querendo te prender, talvez você corre o risco de ser preso. Aí Jesus falou: olha, quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, eu estou na direção do Pai, e com certeza o Pai vai me guardar, e eu vou chegar lá em segurança. Então Jesus ele demorou 2 dias para tomar uma decisão, porque ele esperava justamente da luz de Deus, ele precisava justamente de uma direção de Deus. É o que a gente precisa fazer, amém? Diante de uma má notícia, buscar o Senhor, buscar em Deus uma direção, o que a gente precisa fazer, para que a gente não venha agir por impulso, não venha agir pelo o resultado da notícia, né? A gente tem que agir na direção do Senhor. No versículo 39, Jesus já havia chegado lá, depois desses 2 dias, encontrou com Marta e Maria. Marta chegou para Jesus e falou: Jesus, o senhor demorou muito tempo, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A irmã dele falou a mesma coisa. Aí olha o que diz o versículo 39. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Irmãos, Jesus demorou 2 dias para ir. Depois desses 2 dias, Jesus seguiu viagem. Demorou mais 2 dias para chegar. Quando chegou lá, Jesus já recebeu a notícia: olha, o senhor demorou muito para chegar, já faz 4 dias, a gente já tinha enviado a notícia praticamente entre 4 e 5 dias antes, o senhor demorou muito para chegar, infelizmente ele está morto.
Jesus viu as pessoas chorando, Jesus chorou também, obviamente, por conta da morte do seu amigo, mas mesmo Jesus tendo que lidar, né, com as suas emoções, com a tristeza da perda de um amigo, ao mesmo tempo existia no seu coração uma certeza que Deus iria mudar aquela situação. E a gente já conhece o texto aqui, como nós fizemos a leitura. Jesus pediu para que removesse a pedra, tiraram a pedra, Jesus orou, falou com o Pai, logo em seguida ele liberou uma palavra sobre Lázaro e Lázaro recebeu vida. Aqui, queridos, começa a nossa mensagem. Lázaro recebeu vida, irmãos, porque Jesus tinha vida para dar. A gente dá o que a gente tem. É muito importante a gente entender que da mesma forma que Deus usou o seu Filho, usou Jesus para trazer vida para aquele que estava morto, Deus também ele deseja nos usar para levar vida para aqueles que não têm. Quando eu digo de levar a vida, é de levar a vida de Deus. Nesse caso aqui, um dia também nós recebemos a vida de Deus. Quando nós recebemos Jesus como Senhor, como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós recebemos a vida dele, amém? O Senhor nos ressuscitou, porque estávamos mortos no pecado. Obviamente que com vida, o fôlego de vida, né, para viver nesse plano, nesse mundo, mas sem a vida de Deus, sem, né, a comunhão com Deus, justamente por conta do pecado, porque essa é a consequência do pecado, é a morte. Esse é o salário do pecado, é a morte. Então, quando Adão pecou, a morte entrou no mundo, não danificou somente a raça humana, mas como danificou toda a natureza. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet, pode parecer um pouco nojento que eu vou falar, mas eu estava vendo justamente um sapo grandão, eu não sei que espécie de sapo é aquele, e aquele sapo se alimentava de insetos, né, de outros tipos de animais que eu não vou entrar aqui em detalhe. E aquilo, quando eu vi aquilo ali, eu não sei se eu estou ficando velho, eu não sei se eu estou ficando sensível demais, eu não sei, né, posso talvez me tornar um ativista ambientalista, mas aquilo me fez um mal. Por quê? Porque eu pensei assim, Deus não criou o sapo para comer outro bicho. Deus não criou o leão para comer a hiena. Deus, sabe, não entra na minha cabeça. Eu acredito, irmãos, que tudo que foi feito perfeito, mas justamente por conta do pecado do homem, aquilo gerou um desequilíbrio não somente nos homens, né, no ser humano, mas gerou um desequilíbrio em tudo. Portanto, Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo ele diz que toda a natureza, a terra, com grande expectativa, espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, Adão, quando pecou, Deus falou, Adão, maldita é a terra por conta do teu pecado. Ou seja, você danificou, não foi somente a raça humana, você danificou tudo. Então, eu acredito, irmãos, na restauração de todas as coisas. É claro que dentro de uma compreensão escatológica, escatologia, né, uma matéria que a gente usa na teologia, que fala do tempo do fim. A gente pode até usar o livro de Apocalipse, alguns profetas que falam do tempo do fim. A gente pode até pensar essa dimensão, né, do nosso raciocínio. Eu vou para o céu, eu vou para o reino de Deus. A gente sempre olha dessa forma porque as literaturas extrabíblicas nos diz isso, né? A vida eterna que fala do céu. Mas a Bíblia diz, irmãos, de uma nova terra. A Bíblia fala de um céu que desce, ou seja, a Bíblia fala em Apocalipse, toda a literatura judaica, e principalmente a palavra que nós temos como manual de vida, em que esse céu ele vai descer, ou seja, vai haver uma restauração de todas as coisas. Ou seja, Jesus, ele, com a sua morte e a sua ressurreição, ele restaura todas as coisas, tudo aquilo que havia sido criado. Então isso fala tanto do homem que caiu, que é a coroa da criação, como toda a criação, a natureza, tudo. A gente vê que o tempo está meio estranho, né? As coisas estão meio descontroladas, tudo isso por conta do pecado. O pecado afetou tudo, né? A parte do clima, tudo, afetou tudo, a natureza. E isso afeta também a nossa vida, além de termos sido afetados espiritualmente. Então, eu acredito na restauração de todas as coisas, que Deus vai restaurar todas as coisas, porque a terra geme, a terra com grande expectativa, ela clama por isso. Amém, queridos? Bom, eu estou falando do que eu acredito, porque a Bíblia diz assim, eu acredito nisso, tá? Então, o Criador, a prioridade da criação é o homem, é o ser humano, a sua imagem e semelhança, é a coroa da criação, mas toda a criação é importante. A Bíblia diz que a terra e o céu e toda a plenitude pertencem ao Senhor.
Então, quer dizer, eu acredito na restauração de todas as coisas. Então, se em Adão caído, eu acabo ferindo a terra, eu acabo prejudicando a terra, eu em Cristo Jesus, eu sou cura para a terra. Amém, queridos? Eu sou cura para ela. Você pode observar que hoje, as pessoas, na medida que elas vão amadurecendo, né, elas vão tendo mais um zelo acerca da terra, elas pensam mais em plantar. Alguns até não têm quintal, falam assim, poxa, se eu tivesse eu plantaria, né? Se eu tivesse condição eu teria uma fazenda, eu teria um sítio. Porque na medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai se conectando com Deus através da natureza, porque Deus tem todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e Ele nos deu. Os céus pertencem ao Senhor, Salmo 115, a terra pertence ao Filho dos Homens. Deus deu a terra para a gente. Como nós pecamos, em Adão nós ferimos, destruímos aquilo que nos foi dado. Quem entende? Né? É como uma mão suja de graxa que pega alguma coisa e acaba, né, sujando. Então, foi feito, né? Antes o nosso pecado fosse uma sujeira de graxa, né, irmãos? Que com um bom sabão e um pouco de areia a gente tirava, mas não é o caso. O pecado nos manchou. E a única possibilidade de sermos purificados do pecado foi o sangue de Cristo, que já foi derramado na cruz do Calvário, e glória a Deus por isso, que fomos lavados e remidos por Ele. Amém? Então, em Cristo Jesus, algumas coisas são ressignificadas na nossa vida, mas na terra também. Algumas não, todas as coisas são transformadas, porque é o poder que há naquilo que Jesus fez, a obra salvífica, aquilo que Ele fez, a sua entrega em obediência ao Pai, a benefício nosso, né, de sermos salvos. Agora, quando Lázaro recebe vida, Lázaro vem para fora. Isso aqui nos remete, irmãos, justamente a esse momento do encontro com Deus, onde Ele falou, Paulo, vem para fora. Né, onde Ele falou o teu nome, vem para fora, sai do sepulcro, sai das cadeias da morte e vem para a vida. O apóstolo Paulo fala que Ele nos tirou do reino das trevas e nos colocou, né, no reino do seu Filho amado, ou seja, Ele nos tirou debaixo do controle do mal e nos colocou no seu reino. Então isso aqui fala de vida. Agora, a vida cristã, ela não se resume a isso aqui. Existe um senso de continuidade. E é justamente esse senso de continuidade que tem sido, infelizmente, muitas pessoas não têm se atentado para isso. Tem sido negligenciado por muitas pessoas. Olha o que diz aqui no versículo 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Irmãos, Jesus dá vida àquele que estava morto. Aquilo que Jesus fez foi um ato de trazer vida para quem estava morto. Mas olha o que diz no versículo, continua no versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus, desligai-o e o deixar. O que Jesus está falando? Olha, eu já dei vida. Ou seja, a vida de Deus em mim, através do seu Filho Jesus, é um ato. Desenfaixar um processo. Desenfaixai-o, ou seja, desligai-o, tirem as faixas dele. Ou seja, Jesus deu vida, mas Jesus não tirou as faixas. Isso aqui fala de relacionamento, queridos. Relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento congregacional, relacionamento da igreja. De você se relacionar com pessoas que são de Deus, mas pessoas que falham. Ou seja, existe, irmãos, uma medida em Deus para que a gente seja moldado por Ele, para que a gente seja aperfeiçoado por Ele através dos relacionamentos. E a gente vive um tempo em que as pessoas estão se isolando. Aí há até quem diga, teve gente que falou assim, pastor, esse distanciamento social, esse fechamento das igrejas, eu não sei se eu vou conseguir permanecer de pé no Senhor. Eu falei, que é isso, querido? Como assim, irmão? Agora é que nós estamos sendo colocados à prova para de fato mostrar o estado que nós estamos. Não, porque depois da pandemia tudo ficou muito esquisito. Sim, irmãos, muita coisa ficou esquisita, mas esse afastamento social só revelou o afastamento que tínhamos e que antes mascarávamos. A verdade é essa. A pandemia só revelou o que estava debaixo do tapete, irmãos. A pandemia ela veio para promover a igreja, não para envergonhar a igreja. Parte da igreja foi envergonhada.
Por que ela deveria promover a igreja, irmãos? Irmãos, quem promoveu Davi não foi Saul, foi Golias. Foi o gigante. Enquanto todo mundo estava com medo do gigante, ó Davi, é nessa aí que eu vou ser promovido. Porque se quem venceu o gigante, casa com a filha do rei, ganha dinheiro, fica rico, ainda tem imunidade tributária, é agora que eu cresço. Irmãos, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Enquanto alguns correm da chuva, alguns vendem guarda-chuva. O problema é que a gente olha para a crise, mas não olha para a possibilidade que Deus está me dando de, na crise, eu crescer. Teve gente que quebrou, irmãos, na pandemia, teve gente que cresceu. Vai entender isso. Você entende? Então, queridos, a gente olha para as coisas negativas da nossa vida e acha que a vida acabou, a gente precisa olhar para Jesus. E aí eu venho falar aqui da questão dos relacionamentos. Quer dizer, a pandemia só revelou, irmãos, que já havia um distanciamento social, um distanciamento familiar, um distanciamento congregacional, esse afastamento obrigatório, porque o Estado impôs isso, o governo impôs isso, por conta lá das recomendações de saúde, só revelou o que já estava ruim. Só já revelou o estado espiritual de alguns que não estava legal. Então não é uma crítica, mas é um motivo da gente parar, pensar, raciocinar. Como eu falei, essa situação deveria promover a igreja, porque o povo mais bem preparado na terra para passar por situações, essa é a igreja, porque a igreja já diz isso. A palavra de Deus já diz isso. A gente já tem a Bíblia falando que nos últimos dias isso aconteceria. Era para a gente ter, como igreja, irmãos, ter tirado de letra. Mas enfim. Então, o relacionamento é uma forma que Deus encontrou de nos moldar. Né? É a forma que Deus encontrou de nos aperfeiçoar, de nos lapidar. E a gente precisa se permitir se relacionar. E as pessoas têm dificuldade para isso. Principalmente em relação à igreja, a gente precisa se envolver, irmãos, participar dos eventos que a igreja ela promove. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas a minha igreja não tem nada, mas o que tem tu não abraça. Mas o que tem você não participa, você não se envolve. Igual um tempo atrás aqui, eu dou esse exemplo direto, uma pessoa chegou para mim e falou assim, poxa, pastor, nossa igreja podia ter um encontro de casal, não tem um jantar de casal. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, tivemos um jantar de casais, tem uma semana atrás, irmã. Você estava em qual planeta? Aí ela ficou assim, sem graça, puxa, nem para me avisar, mas tu não vai na igreja, não? É igual uma coisa que eu já falei aqui, que é me matar, irmãos. A pessoa ela some da igreja, você encontra ela na rua, o pessoal vai, põe a mão na cintura e fala assim, pastor, você sumiu, né? Eu sumi o quê? Eu estou no mesmo lugar, irmão, na igreja. Quer me matar, vai encontrar um raio me procurar, vai me achar na igreja. A pessoa me procurou dentro da igreja, sumiu da igreja, me encontra na rua, fala que eu sumi. É desculpa esfarrapada que ela tem para ela mascarar a ausência dela, ela quer jogar a culpa para o outro. Só sumiu, eu sumi como? Estou na igreja, querido. Ué, quer dizer, as pessoas têm dificuldade de se relacionar, sabe por quê? Porque relacionamento vai gerar muitas vezes, sabe o quê? Submissão. Você às vezes abrir mão da sua razão, ou aquietar a sua razão para ouvir o que o outro está falando, que como diz um ditado, não se ofenda. Mas quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Não é para ofender não, só figura de linguagem aqui. Então as pessoas não querem, eu não quero casar, porque não quero ninguém mandando na minha vida. Eu não quero ter filho, que eu não quero ter problema. Eu não quero ter amizade, que eu não quero... Vai viver isolado? Então os relacionamentos, irmãos, ele nos aperfeiçoa. Então quando Jesus deu vida a Lázaro, foi um ato. Mas quando ele falou, desenfaixai-o, aquilo é um processo contínuo. Ou seja, ele saiu com vida, mas ele saiu com faixa no corpo todo, nos braços, na perna, no tórax, nos olhos. Tinha vida, mas não enxergava, saiu todo engessado, não tinha uma certa mobilidade. Quem queria desenfaixar Lázaro? As pessoas que ali ouviram essa ordem, desenfaixar e deixar ir. Irmãos, nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos como irmãos na igreja, é uma forma de Deus nos desenfaixar. Porque vida é um ato de Deus. Agora, a libertação é um processo. E nós somos libertos na medida que nós vamos congregando, que a gente vai buscando, que a gente vai se envolvendo. E a gente vive um tempo que, agora é tempo pela internet. Porque a internet, irmãos, é à la carte. Se você não quer ouvir Nova Unção, irmãos, tem um montão de igreja que tu pode ouvir agora ao vivo. Um montão, você pode ali, você sai de um culto, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Mas isso não substitui
constitui a vida da igreja, o calor da igreja, você vir, você participar, para as irmãs, as mulheres, participar de uma reunião de mulheres, depois da reunião, vai ter um bate-papo, vai ter um lanchinho, uma irmã já conhece a outra, já troca telefone, né? Aquilo ali já gera uma comunhão, o irmão dá uma reunião de homens, e já conhece, já conversa, já gera uma amizade. Isso é importante, mas às vezes as pessoas, não, pastor, me decepcionar demais com a igreja, me decepcionei demais com as pessoas. Pois é, você se decepcionou tanto que você não está dando chance nem para você. De você viver uma outra experiência, de você se permitir ser moldado por Deus. Às vezes que você precisa, irmãos, da parte de Deus está na boca do seu irmão, mas você é aqui a distância dele. Às vezes que você precisa, irmãos, está na boca do seu vizinho. E às vezes não necessariamente ele vai chegar para você e vai falar, olha, Deus te mandou dizer. Às vezes numa conversa informal, Deus vai te abrir ali alguma coisa, vai vir uma ideia, vai vir uma direção, você, caramba. Então os relacionamentos são saudáveis, a gente não pode se fechar, irmãos. A gente precisa, como igreja, se relacionar. A Bíblia diz em Salmo 133, no versículo 1, abre lá rapidinho. É um versículo que a gente já conhece, mas que fala de comunhão. E eu estou falando aqui da comunhão com os irmãos, tá? Onde que eu encontro irmãos? É na casa do Pai, irmãos. Irmãos, eu encontro na casa do Pai. Salmos 133. Versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quem que vive em união? Os amigos? Os irmãos. Aonde que eu encontro irmãos? Na casa do Pai. Então o que eu tenho que fazer? Procurar me envolver. A igreja tem o seu propósito. O ajuntamento, a coletividade da igreja tem o seu propósito. Eu não posso me firmar na questão do, não, mas é que tem internet. O dia que não dá para tu vir, você assiste. O dia que dá para você vir, você vem. Porque isso é importante. É uma forma de Deus, irmãos, nos moldar. É uma forma de Deus trabalhar na nossa vida, usando um outro irmão. São os relacionamentos. São os relacionamentos familiares, irmãos. É por isso que relacionamento familiar é desafiador. É por isso que no relacionamento familiar, irmãos, para que a gente tenha sucesso nele, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa. A gente vai ter que renunciar a muita coisa. Sem que você perceba ou não, mas na medida que você abre mão, que você renuncia, Deus está moldando a tua vida. Alguma faixa está caindo. E essas faixas, essas ataduras que estavam no Lázaro, eram faixas de quê? Eram faixas de alguém que estava morto. Se enfaixava alguém que estava morto. Era uma espécie de mumificação, ainda que não fosse tal coisa. Porque nesse caso aqui a gente não vê Lázaro sepultado, a gente vê Lázaro num sepulcro. Qual a diferença? A diferença é que o sepultamento é uma cova. E a diferença do sepulcro é que era uma espécie de gruta, onde o corpo era colocado sobre uma pedra. Por isso ele estava todo enfaixado. Então as faixas falam o quê? Fala da velha criatura. Nós recebemos a vida de Deus, nos tornamos novas criaturas em Deus. Amém, gente? Mas existem algumas faixas da antiga, da velha criatura que precisam sair. Alguns comportamentos, alguns pensamentos, algumas culturas que estão impregnados na gente, alguns roupantes, algumas coisas que às vezes a gente, no momento do aborrecimento, algumas palavras feias que a gente fala, que nos acompanha, que veio da velha criatura. Olha para a tua vida, tu vai encontrar alguma coisa. Se eu olhar para mim, eu vou encontrar uma opção. Eu tenho uma certeza, eu recebi vida. Eu sou uma nova criatura. Amém? Amém? Você também. Mas tem coisas da velha criatura que ainda a gente carrega. E nos nossos relacionamentos, o relacionamento da igreja, a nossa participação nos cultos, naquilo que a igreja está promovendo, é uma oportunidade que Deus está nos dando de sermos desenfaixados. Porque a vida, a ressurreição é um ato de Deus. O desenfaixar é um processo contínuo. A libertação é um processo contínuo de todos os dias. A gente está se libertando de alguma coisa. De uma mentalidade errada, de uma cultura errada que foi implantada, de um comportamento errado, de um olhar de condenação, de um olhar malicioso, que às vezes a pessoa recebeu vida, mas leva aquela poeira. Lembra quando Jesus se abaixou para lavar os pés dos discípulos? Era muito comum as pessoas, ao chegarem a algum lugar, principalmente em casa,
ter um amo, ter uma espécie de um cuidador da casa, um zelador, um empregado que lavasse os pés. Por quê? Porque os pés, irmãos, as pessoas andavam com sandália aberta, então os pés empoeiravam demais. Então se lavava os pés num sinal de humildade, um sinal de honra, um sinal de higiene. Lavava-se os pés. Então Jesus abaixa para lavar os pés dos discípulos. Pedro até questiona, não, eu que deveria lavar o pé do Senhor. Ou seja, lavar os pés por quê? Por conta da poeira. A gente constantemente precisa, irmãos, estar lavando os nossos pés, mas não é você que lava o teu pé, é o teu irmão que lava o teu pé. Esse foi o princípio. Esse foi o princípio que Jesus deixou. Pedro, não, mas eu preciso lavar o teu pé, Jesus, mas se eu não lavar o teu pé, Pedro, tu não tem parte comigo. Então Jesus deixou um princípio de quê? Pastor, mas é o meu irmão que vai me corrigir? Não necessariamente ele que vai me corrigir, mas Deus vai usar, é a vida dele para me abençoar. Irmãos, eu já falei aqui várias vezes, irmãos, Deus tem todo o poder de abençoar você diretamente. Mas algumas vezes Deus vai usar alguém para abençoar você. Tendo Ele o poder de abençoar você diretamente, Ele vai usar alguém para abençoar você. Por quê, pastor? Para te dar um pingo de humildade. Para seu coração não se elevar muito. Para você entender que foi Deus que te abençoou, mas Ele fez questão de pegar alguém para te abençoar. Igual uma história que conta, não sei se é verídica, deve ser história. Diz que a pessoa estava passando muita necessidade, passando fome. E era crente. Aí um camarada da cidade pequena, sabendo que aquele cara estava passando fome, né, passando necessidade, falou assim, e era um cara ateu. Bom, eu não acredito no Deus desse cara, vou fazer uma compra boa, e vou levar para ele só para envergonhar ele. Depois que ele receber a compra, eu vou falar que alguém mandou. Depois que ele receber, eu vou falar que é o diabo que mandou, para ver o que ele vai fazer. Ele não é crente? Aí, quando eu falar que foi o diabo, eu vou questionar ele. Cadê o seu Deus? Já ouviu essa história? Vou questionar ele. Cadê o seu Deus? Que é o diabo que está mandando. Deus não te socorreu, mas o diabo está te socorrendo, só para envergonhar ele. O cara assim fez. Foi lá, fez uma compra boa, chegou lá na casa do crente, bateu. O crente foi abrir a porta. Oi, tá, pois não. Estou sabendo que o senhor está passando um momento de aperto, necessidade. O camarada, passando um momento difícil aí. Mas crente é osso, né? Mas eu estou aguardando em Deus. Cara, olha, mandaram te trazer aqui, ó, esse monte de compra. O cara começou a glorificar, só tem o seguinte, quem mandou te entregar não foi Deus, não. E foi quem? Foi o diabo. O cara muito crente, não tem problema não. Porque quando o crente ora, quando o crente busca, até o diabo obedece. Então, quer dizer, o cara não conseguiu tirar a paz do cara. Entendeu? Né? Quer dizer, o cara que acabou passando vergonha. Então, queridos, quando a gente está buscando a Deus, quando a gente se permite que o outro seja instrumento de Deus na nossa vida, nada tira a nossa paz. Ainda que o outro seja até usado pelo inimigo, mas a gente vai ver aquilo ali como uma forma de Deus estar moldando a nossa vida. Então, vida, Jesus nos dá um ato, mas desenfaixar é um processo contínuo. É um processo de libertação. Tem muitas faixas na nossa vida que precisam ser arrancadas. Muitas coisas da nossa vida que precisam sair. E vai saindo na medida que a gente vai se relacionando com Deus e com o povo de Deus. Olha o que diz aqui, queridos, em 1 Coríntios, no capítulo 15. A gente acabou de ler aqui, né? Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Sagrado a Deus. Lá no finalzinho do capítulo 133 fala, e ali o Senhor ordenou a bênção. Ou seja, onde há a união dos irmãos, ali o Senhor ordenou a bênção. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, vamos lá. 1 Coríntios, no capítulo 15. No versículo... Quem encontrou, diga amém. 1 Coríntios 15, versículo 33. E diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Onde que eu encontro os meus irmãos? Na casa do Pai. É na casa do Pai que eu encontro os meus irmãos. Ele diz aqui, olha, não vos enganeis, ou seja, cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de se relacionar, irmãos, com as coisas de Deus, com a igreja, de se envolver. Mas tem uma facilidade, irmãos, para ficar com conversa fiada.
mas tem uma facilidade para ficar no meio de fofoca, para ficar falando mal dos outros. Quer dizer, ela recebeu a vida de Deus, ao invés dela ser desenfaixada, dela estar perdendo as ataduras, as faixas do sepulcro da morte, ela está se enrolando mais. Ao invés dela estar justamente nesse processo de libertação, porque ela recebeu a vida de Deus, não, ela está mais enfaixada, ela está se enrolando mais. Irmãos, a gente tem que andar com o povo de Deus. Eu não estou falando que você não possa se assentar com a pessoa de uma outra religião, não é isso que eu estou falando. E o assunto não é esse. O que eu estou falando, irmãos, é da importância dos relacionamentos que são saudáveis. Relacionamento familiar, relacionamento do povo de Deus. A gente, como povo de Deus, a gente precisa se unir. A gente, como igreja, a gente precisa estar junto, dentro das possibilidades que você tem, dentro do tempo que você tem. Você não tem como estar todo dia na igreja, você pode vir aqui uma vez numa semana, você vem. O dia que você não puder vir, aquele dia que você teve um compromisso, você foi viajar, não sei. Mas você pode vir, você vem. Tem um evento, a igreja está promovendo algo, participa. Participa, se envolva. Não fica seguindo Jesus de longe. Participa, se envolva, faça amizade. Pastor, porque eu sou um pouco acanhado, eu não sou muito, eu sou na minha. Tudo bem, mas vai participando. Não fica de longe, não fica seguindo Jesus de longe. Às vezes tem irmãos que ficam de longe, é perigoso, querido. Não estou julgando você. Desenvolvido nas coisas de Deus é saudável, irmãos, é bom. Por quê? Se as más conversações corrompem os bons costumes, as boas conversações acrescentam bons costumes, acrescentam princípios. Olha o que diz em Provérbios. Abre lá rapidinho, Provérbios 13. Eu particularmente gosto muito desse versículo. Provérbios no capítulo 13. Provérbios capítulo 13, no versículo 20, que diz assim: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Uma tradução bem conhecida, né? A NVI. Quem quer ser sábio, ande com sábio. Mas eu tenho que andar com gente que vai me abençoar. Aí, como eu falei, a pessoa tem uma dificuldade de se envolver com as coisas de Deus, com as coisas na igreja, mas tem uma facilidade, irmão, com as coisas ruins. Tem uma facilidade com as amizades ruins. O pessoal fala assim que com as amizades ruins eu vou amar, vou respeitar, vou abençoar, vou tratar com educação, porque eu sou de Deus. Mas eu preciso saber aonde eu boto o pé. Eu preciso saber qual é a mesa que eu me assento. Irmãos, antes de Davi morrer, ele chamou Salomão e falou assim: Salomão, ande no caminho do Deus do teu pai. Aí ele começou dando várias orientações. E ele falou: nessa mesa que você não senta. E ele começou a citar o nome das pessoas. Porque ele está fulano, está beltrano, está cicrano. Sabe o que Davi fez? Guardou o coração de Salomão. Olha, você cuidado. Porque vai ter mesas que você vai sentar, que pessoas vão promover quem você é, a sua vida. Mas vai ter mesas que você vai sentar, que vai ter gente que vai querer sugar o que você tem. Então você cuidado. Com quem você se assenta, com quem você conversa. Porque tem gente que celebra a tua vida. Já tem gente que celebra o que você tem para dar. E depois que você não tem mais, te joga fora. Sabe o que Davi está ensinando para Salomão? Um princípio de discernimento. A gente precisa procurar ter discernimento, até dentro da igreja também. Ter discernimento com quem a gente abre o coração, até onde a gente vai com o assunto com aquela pessoa, para quem a gente abre a porta da nossa casa para aquela pessoa entrar. Não estou falando se você é mal educado, não, a gente tem que falar, irmãos, bem com todo mundo. Jesus foi uma pessoa que se deu bem com todo mundo, amou todo mundo, tratou todo mundo com respeito, mas nas suas particularidades com Deus, dos 12 discípulos que o acompanhavam diretamente, ele não carregava os 12 na sua particularidade com Deus, eram alguns, era de contar nos dedos. E algumas vezes, quando ele precisava falar com o pai, ele ia sozinho. Então a gente precisa entender os níveis de relacionamento que a gente tem. Olha, tem pessoas que vão até aqui, aquele outro vai até mais na frente, aquele outro é um pouco mais raso. Vou falar com todo mundo, vou ser educado com todo mundo, vou amar todo mundo, mas eu vou respeitar a medida que me foi confiada de Deus nos meus relacionamentos. Aí a pessoa tem uma dificuldade de se envolver com as coisas de Deus, com as coisas na igreja, mas tem uma facilidade de se envolver com as coisas do mundo.
Aí fica, irmãos, com a mentalidade do mundo. A pessoa recebeu vida, já foi batizada nas águas, participa da ceia, está na igreja, mas aquela mentalidade do mundo, de fofoca, de mentira, fica difamando as pessoas, criando intriga dentro da igreja, falando mal do pastor. Isso é um problema. Então quer dizer, quer ser sábio, ande com um sábio. Pessoas que, poxa, que bênção. Às vezes lá no seu emprego, procure, procure se dar bem com todo mundo, mas procure interagir com pessoas que têm um mínimo de coerência. Olha, fulano não é crente, mas é coerente. Então pronto, que às vezes nem o único crente é você, mas tem alguém lá mais coerente? Pastor, não tem ninguém, então escolhe alguém para fazer um discípulo lá, em nome de Jesus. Que... Talvez Deus te colocar lá para isso, né? Para você transformar o ambiente. Ou seja, a importância, queridos, do relacionamento saudável. Amém? Em Atos, no capítulo 2. Abre lá, por favor. Atos, no capítulo 2. Então Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Lázaro veio. Quando Lázaro saiu todo enfaixado, com faixa na cabeça, faixa na vista, faixa na boca. Tudo tinha faixa, nos pés, no braço, na perna. E qual foi a palavra de Jesus? Desenfaixai-o e deixai-o ir. Ou seja, tirem as faixas dele. Então a vida, a ressurreição é um ato. O desenfaixamento é um processo. É um processo contínuo. A gente está nesse processo contínuo. Tem muita faixa saindo da gente. Muita mania. Sabe, muita coisa saindo. Muita coisa impregnada na gente que vai saindo na medida que a gente vai se envolvendo. Que a gente vai buscando, que a gente vai, sabe, se fortalecendo em Deus, buscando a Deus, se envolvendo com as coisas de Deus. As faixas vão caindo, Deus vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos moldando. Aqui em Atos, no capítulo 2, no versículo 1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Para quê? Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos quem? Todos que estavam reunidos no mesmo lugar. Que lugar é esse? Cristo. Ou seja, aonde há um ajuntamento, aonde há 2, 3 ou mais reunidos no meu nome, disse Jesus, ali estarei presente. Ou seja, onde há um ajuntamento saudável de pessoas que têm as suas falhas, têm os seus erros, mas estão em busca de um mesmo objetivo, que é buscar Deus, há derramamento do Espírito Santo, há manifestação do poder de Deus. Que lugar é esse? É a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela não se limita às 4 paredes de uma instituição religiosa. A igreja do Senhor é a tua casa. A igreja do Senhor é o seu local de trabalho. A igreja do Senhor é esse ajuntamento aqui coletivo. O ajuntamento, irmãos de Deus, a igreja do Senhor, onde houver 2 ou mais reunidas no nome dEle. E aí qual o nosso problema? Somos de Deus e não estamos reunidos no nome dEle. Estamos reunidos em qualquer outra coisa, em qualquer outro assunto. Nas nossas mesas, irmãos, muitas vezes de comunhão, a gente trata vários assuntos, e os assuntos de Deus não são tratados. Porque não tem espaço. Por que não tem espaço? Porque às vezes o espaço é para falar dos outros, porque o espaço é para fofoca, porque o espaço é para reclamar da vida. Não tem espaço para Deus, se não tem espaço para Deus, não há derramamento. Ainda que a motivação seja boa, ainda que a motivação seja juntar, seja reunir, mas irmãos, a bênção, ela vem de Deus para abençoar. A bênção vem do alto. Agora, existe um caminho para isso. E o caminho está na palavra. Deus vai trazer a direção, a diretriz para a gente seguir. E seguindo esse caminho, no bom sentido, seguindo essa receita, o resultado vai ser positivo. Aqui, irmãos, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam reunidos por quê? Porque havia uma ordem. Quando Jesus ressuscitou, Ele falou: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O poder que Jesus se refere é justamente o Espírito Santo que sobre eles vieram quando eles obedeceram uma ordenança de Jesus. Permaneçam em Jerusalém. Significado de Jerusalém: lugar de paz. Jerusalém, irmão, sempre foi considerado biblicamente, no mundo antigo e para nós cristãos, seja cristão protestante, cristão católico, seja cristão católico não, com todo respeito, né? Para os judeus, sempre o centro do mundo
sempre foi Jerusalém. E para nós também é. Quando eu digo cristãos católicos, com muito respeito que eu tenho, tá? Mas por cristãos católicos é Roma, mas enfim, isso aí é outra conversa. Né? Não vamos entrar nisso aí não. Tá? Então, qual é o centro de todas as coisas? Jerusalém. Então, Jerusalém era oferecido os sacrifícios, Jerusalém se levava o dízimo, Jerusalém se levava a oferta, Jerusalém era feita as festas. As pessoas saíam de todas as redondezas de Israel e iam a Jerusalém. Jerusalém era o centro. Ou seja, onde é o centro da reunião em Deus? É em Cristo. E qual é o propósito de Deus na terra? Qual é a missão de Cristo na terra? A igreja. Então, como que eu toco no céu? Eu toco os céus com a minha obediência. Lembra da Torre de Babel, que em Gênesis fala? Que um homem chamado Nimrod, ele fez um ajuntamento para construir uma torre. Qual era o seu objetivo? Que com aquela torre ele tocasse os céus. Primeiro, para provocar a Deus, porque existia uma certa revolta, ira, no coração dele, justamente por conta do dilúvio. Segundo, porque ele disse que se houvesse um outro dilúvio, ele não seria destruído, e quem estivesse com ele, sendo que Deus já havia feito uma promessa, que ele não iria destruir a terra de novo, muito menos com o dilúvio, e como sinal da sua aliança, ele deu o arco-íris, para que todas as vezes que o arco-íris aparecesse, os judeus lembrassem, os hebreus lembrassem dessa aliança. Até os dias de hoje nós lembramos da aliança com Deus, tá? O arco-íris é sinal da aliança com Deus, com o seu povo. Digam graças a Deus. Não é do LGBT que ia mais e não sei o que não. Respeito quem mudou de sexo, quer mudar de sexo, quer fazer o que tiver de fazer, pode fazer, vai na paz de Cristo, mas roubaram, saquearam aquilo que é simbólico para nós como aliança com Deus, não é símbolo de bandeira de nada não. É símbolo da aliança com Deus, com o seu povo. Como Nimrod era um cara que não servia a Deus, era um cara ateu, podemos assim dizer. A história até diz, não a Bíblia, mas a história até diz que ele casou com a mãe dele, enfim. Ele pegou e falou que ia construir uma terra e que ia tocar nos céus. Ele quis primeiro desafiar Deus, e segundo, ele bateu no peito e falou que ele não seria destruído por nenhum tipo de dilúvio, porque ele ia construir uma torre forte, alta, o qual o dilúvio, a água não o alcançasse. Quando ele fez esse ajuntamento para tocar o céu, qual foi o resultado? Ele conseguiu enganjar um grande número de pessoas naquela construção. E quando Deus olhou, Gênesis capítulo 11, se eu não me engano, quando Deus olhou, Deus não pôde interromper aquilo que estava sendo construído, porque eles estavam muito ensaiados, eles estavam tudo dentro de uma concordância. Porém, Deus sondando os corações, vendo que a motivação daquela construção era errado que Deus fez, interrompeu a obra. E a obra ficou interrompida até os dias de hoje. A gente tem um exemplo de uma obra que começou e não se concluiu, porque um homem queria tocar os céus do seu jeito. E a gente vê aqui, irmãos, um ajuntamento que quis tocar os céus da maneira de Deus. O que eu entendo? Nimrod quis tocar os céus do jeito dele. E aqui os discípulos, entre outros judeus, tocaram os céus do jeito de Deus. Irmãos, a gente só consegue tocar o céu do jeito de Deus, não é do teu jeito. Então, se do jeito de Deus fala da importância de congregar. Se do jeito que Deus fala da importância de fugir das más conversações. Se do jeito de Deus fala, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Se do jeito que Deus fala, não faça como alguns que se apostataram da fé, que abandonaram a fé, que abandonaram a congregação, não façam como alguns, não abandone. Se esse é o jeito de Deus, irmão, só tem um jeito de tocar o céu, do jeito que Ele estabeleceu. Não do meu jeito. Não, porque eu sirvo Deus do meu jeito. Bom, você faz do jeito que você quiser. Do céu não vai vir nada para você. Dos céus sobre a minha vida é liberado segundo a minha obediência. O céu responde a uma resposta que eu também dou a Ele. Deus espera uma resposta minha. Havendo uma resposta minha, o céu também vai responder. Então eu não toco o céu do jeito de Nimrod. Eu não toco o céu do meu jeito. Eu toco o céu do jeito de Deus. Foi Deus que falou, ficam em Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder de Deus, que era o Espírito Santo. O que eles fizeram? Ficaram. E qual foi o resultado? O Espírito Santo veio. Então estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse lugar é Cristo. Quando a gente está reunido em Cristo, irmãos, há a manifestação do poder de Deus.
Então a gente precisa estar em Cristo, estar na palavra, estar em comunhão. Porque essa comunhão é o processo contínuo de nós sermos desatados das ataduras do sepulcro, para sermos desatados das ataduras da velha criatura, porque é ferro afiando ferro. Às vezes você vai encontrar um irmão, vai se decepcionar com ele. Irmãos, pessoas decepcionam outras, mas pessoas curam pessoas também. Então são os relacionamentos, é o envolvimento com o povo de Deus, com as coisas de Deus. Isso vai nos aperfeiçoando como pessoas em Cristo Jesus. É um processo contínuo. Amém, queridos? E a gente está terminando aqui Hebreus no capítulo 10. Abre mais à frente. Então, a importância, queridos, da gente congregar. A importância de vir à igreja. Ah, pastor, eu fico tão desanimado. Tem dia que eu também estou desanimado. Né? Ah, pastor, eu estou com vontade de sair da igreja. Por quê? É que eu não concordo com algumas pessoas. Fala o seguinte, quando você sair, você me chama também, que eu também não concordo com algumas coisas. Ah, você é doido da cabeça? A igreja não é sua? Quem falou que a igreja é minha? A igreja tem um dono, irmãos. Tem dia que eu não quero vir também, mas eu venho. Tem dia que eu não estou animado, mas eu venho. Tem dia que eu não concordo com algumas coisas, mas eu estou aqui. Ah, pessoas, pastor é doido, né? Eu não concordo com a igreja, qual é pastor. A igreja não é minha, querido. A igreja não é minha. A igreja não é minha, a igreja tem um dono. Agora, tem dia que eu estou muito encorajado, tem dia que eu estou muito animado. Tem dia que eu estou com muita sede de estarmos juntos. Eu sou um ser humano, cheio de qualidade, cheio de defeito. Mas acima de qualquer coisa, eu preciso procurar me manter cheio do Espírito Santo. Eu preciso procurar me manter cheio da pessoa de Deus. Porque existe uma importância de estarmos juntos, existe uma importância de congregarmos, existe uma importância de nos reunirmos, existe uma importância da igreja fazer as suas celebrações. E uma dessas importâncias, além, obviamente, de glorificar a Deus, é porque nesses encontros nós somos desenfaixados, nós somos moldados, nós somos aperfeiçoados, nós somos instrumentos de Deus para aperfeiçoar o nosso irmão, e o nosso irmão é instrumento de Deus para nos aperfeiçoar. Então esse isolamento, eu não preciso de igreja, eu assisto pela internet, eu não quero contato com ninguém. O ser humano é tudo igual, sabe? Essa arrogância, sabe? Tem gente que arrota a santidade. Irmão, está tão santo que então na hora que esticar o braço assim, eu acho que Deus puxa e leva. Porque está santo demais. Eu não me relaciono, para com isso. A gente tem que estar junto, irmãos. Tem que estar junto. Porque às vezes está muito junto, às vezes o irmão tropeça e cai. A gente faz o que? Estende a mão, irmãos. Aí quando a gente vê a nudez de algum irmão, a gente cobra o irmão. A gente cobra a nudez do irmão, a gente não leva ele à praça pública, como fizeram lá com a mulher que levaram até Jesus. Olha, ela pecou, ela disse que é para apedrejar, o que o senhor diz? A gente cobre. Pastor, você está encobrindo o pecado? Não, irmãos. Pecado se trata, irmãos, é no gabinete, é junto com Deus. É no atendimento com Jesus. Jesus só foi tocar no pecado daquela mulher quando todo mundo foi embora. Jesus falou, mulher, cadê os teus acusadores? Ela olhou para um lado, olhou para o outro. Eu não vejo ninguém. Aí que Jesus fala do pecado, olha, vai e não peques mais. Jesus só tratou do pecado dela quando ele estava sozinho com ela. Jesus não vai tratar pecado de ninguém diante da congregação não, irmãos. Pecado de Jesus trata no secreto. E quanta igreja que envergonha os outros. Olha, vamos fazer aqui uma assembleia, uma reunião com os membros, porque fulano de tal que é membro de 20 e poucos anos pecou. O que nós vamos fazer? Mas é o que? É um tribunal ou é uma igreja? Acredite se quiser, existe igrejas assim ainda. Deus me livre. Eu prefiro então servir o diabo se Deus for desse jeito. Não, mas o meu Deus não é assim. O meu Deus não envergonha ninguém. Hein? Eu não vou abraçar o pecado não, mas eu vou virar pecador abençoado. Você está ruim pra caramba, hein? Está fedido, mas... mas para aí, deixa eu te cobrir aqui, para aí, para você não se expor. Vamos tratar esse negócio aí? Você está correndo o risco de perder a salvação. Para aí, vamos tratar isso aí. Jesus te ama, eu estou aqui para te ajudar também. Então é isso, irmãos. Não caiu, você não aponta o dedo não, você estica a mão. Vamos embora, levanta, vamos embora. Vamos embora, Deus é conosco. Aí a gente vai se isolando, vai ficando pelos cantos, né?
Aí daqui a pouco se acha perfeito demais, juiz demais, dono da verdade. Aí sem perceber, irmãos, a gente fica tão orgulhoso da nossa santidade que a gente cai justamente por conta do orgulho. Fica tão orgulhoso, não, porque certo é certo, errado é errado. Irmãos, não estou aqui passar pano que é errado, mas quando a gente é igreja, a gente se abraça, a gente se une, vamos embora, vamos ajudar aquele outro irmão, vamos ajudar aquele irmão, vamos fazer isso, vamos embora. A gente vai se melhorando junto, a gente vai, sabe, a gente vai crescendo junto, esse é o objetivo. Amém, queridos? E aqui em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, vou ler o versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros, para que nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, consideremos uns aos outros. É o amor, irmãos, é o respeito, é a gentileza. Poxa, você vai parar o carro num lugar, só um exemplo, são coisas pequenas. Você vai parar, cabe 2 carros ali, não fica no meio da vaga, o abençoado, por favor. Deixa a vaga para o outro que vai chegar. Chega mais um cadinho para frente. Sabe? São coisas assim, você está pensando no outro que você nem viu. Dá 2 carros, a pessoa vai lá e fica no meio, irmão. No meio. Poxa, tem 2 vagas, dá para você chegar um cadinho mais para frente? Que alguém vai parar atrás? São pequenas coisas assim, considerar o outro. Você está numa loja, está saindo da loja, tem aquela porta de vidro, né, que quando solta, ela vem assim, né? Fechando devagarzinho. Pô, tá chegando a pessoa, poxa, você tá com a mão na porta, irmãos. Não custa nada você segurar para a pessoa entrar, para bom dia, tal, deixa a pessoa entrar. Possa ser que ela te dê um bom dia, até agradeço, obrigado. Possa ser que nem para a sua cara ela olhe. Mas você considerou o outro. E, irmão, comigo acontece direto. Eu viro e mexo, eu viro porteiro de loja. Às vezes eu estou saindo, eu faço questão de segurar. Tem gente que nem para minha cara olha. Eu falei, Senhor, mas eu abri a porta para o Senhor acompanhar essa dona aí, porque ela não chegou sem o Senhor. Mas quer dizer, porque é legal quando você também recebe isso. É legal quando alguém é gentil com você. É bacana quando alguém é educado com você. É legal, às vezes você não está muito bacana naquele dia, não está muito legal, e às vezes a gentileza, uma educação, poxa, traz uma alegria, traz uma satisfação, ainda que temporária, você, poxa, né? Às vezes a pessoa que fala assim, opa, bom dia, que ajuda aí, aquilo, poxa. Eu me recordo de uma situação com um pneu, eu tenho muita história, pneu furado, né, pai? Todas as histórias eu chamo meu pai. Parece até que eu não sei, né, trocar um pneu, né? É preguiça mesmo, irmãos, eu confesso. E olha que eu não sou preguiçoso para as coisas, mas para trocar pneu, enfim. Aí teve uma situação que teve um senhor que chegou e falou assim, não, meu filho, faz o seguinte, vamos botar esse carro aqui na minha garagem, vai com o meu carro, eu fico olhando para a cara dele. Eu falei, pá, tá se estranho, né? O cara não me conhece. Eu não sei. Ele estava muito mal intencionado, era Deus mesmo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não. Deixa o carro aí, porque a chave não estava entrando na roda, nem ia ter como trocar. Não, pode pegar o meu. Roubar o meu carro você não vai, você vai deixar o seu, né? Só que o carro dele era 3 vezes superior que o meu. Fiquei olhando e falei assim, gente, existe gente boa na Terra ainda. Ou o cara é um Maquiavélico que eu não estou enxergando, mas naquele caso eu acredito que não. Então essas coisas, poxa, te dá uma esperança, tem gente boa ainda, tem gente de Deus ainda, e assim como a gente tem esperança, resposta de pessoas, nós somos resposta para outros também. Pessoas que vão olhar para você e vai falar, ainda existe gente boa, ainda existe anjos, ainda existem pessoas de Deus. Então considerar o outro, irmãos, ainda que o outro nem olhe para a tua cara, mas tu plantou alguma coisa, talvez não fez um efeito naquela hora para aquela pessoa, mas algum efeito vai fazer, como Jesus e o jovem rico. Senhor, o que eu devo fazer para
Para ter vida eterna, Jesus falou, olha, faz isso, faz aquilo. Não, tudo isso você já faz, Jesus, só te falta uma coisa. Venda tudo que você tem, reparta com os pobres, vem e me segue. O jovem parou, abaixou a cabeça, foi embora. Irmãos, aquele jovem, pelo menos dentro daquele texto, não seguiu Jesus. A gente não sabe o que aconteceu depois. Se ele encontrou com Jesus no caminho depois, meses depois, dias depois, nós não sabemos. Eu até acredito que sim, mas enfim, nós não sabemos. Mas eu tenho uma certeza de uma coisa. Aquele jovem saiu dali com uma palavra. Ele não saiu vazio. Ele pode até não ter submetido naquela hora, mas ele não saiu dali vazio. Não deixa ninguém que se coloque diante da tua presença sair vazio de você. Vai ter portas que você vai abrir, como eu dei o exemplo aqui, gentilezas que você vai fazer. Vai ter pessoas que nem para a sua cara vão olhar. Desculpa a cara, né, para o seu rosto. Nem muito obrigado vão te dar. Mas se você está dentro desse princípio de considerar o outro, de amar o outro, ainda que o outro não te retribua, porque a sua retribuição vem do alto, pode ter certeza, aquela pessoa, ela não saiu, ela não foi embora da sua presença vazia. Alguma coisa boa você deixou para ela. E talvez essa coisa boa vai produzir alguma coisa para ela. A nossa recompensa não está, irmãos, naquilo que os outros fazem para a gente, como resposta daquilo que fizemos por ela. A nossa recompensa é o gozo do céu, é aquela alegria, aquela satisfação. Eu estou fazendo a vontade de Deus, como diz o ditado, ajudando as pessoas sem olhar quem eu estou ajudando. Então é você considerar. E a gente termina aqui no versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes encorajando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então a gente termina aqui no versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Volta para lá, para João 11. Não deixe a sua igreja, não deixe a sua congregação, não deixe o lugar que você está cultuando. Pastor, já estou um tempão aqui na igreja, amém. Sai daí não, fica aí. Estou há pouco tempo, então vamos embora. Você chega, se aproxima. Vamos embora, irmãos, vamos dar as mãos. Aqui ninguém é perfeito, mas a gente está olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E se alguém tropeçar? A gente não tropeça não, a gente estende a mão e levanta. Faz parte, a gente tropeça, a gente erra. A gente tem que considerar um ao outro, vamos se envolver, vamos buscar. Pastor, eu só posso vir a cada 15 dias na igreja. Então a cada 15 dias, irmãos, ofereça o seu melhor louvor, ofereça o seu melhor culto, ofereça o seu melhor ali. Ah, pastor, posso vir todo domingo, então ofereça o seu melhor todo domingo. Só posso vir uma vez no mês, eu trabalho embarcado, tá? Então quando você desembarcar, quando você descer, ofereça o seu melhor culto, além dos cultos que você faz no seu cotidiano, a sua vida diária com Deus, seu devocional. Entende? A gente precisa fazer de todos os cultos um dia especial, irmãos. Dia especial na igreja não é só quando tem evento que está cheio, não. Dia especial todo dia que a gente se reúne com irmãos. Aí pode ser poucos, pode ser muitos, mas de quem está ali com um propósito. De oferecer algo para Deus, de receber uma palavra, de receber uma boa noite. Poxa, pastor, eu entrei aqui, ninguém me deu uma boa noite. Então dá uma boa noite para alguém, irmão. Já que ninguém me deu boa noite, eu vou caçar alguns aí. Boa noite. Igual o Cláudio Duarte, né? Diz que ele foi atender uma mulher, a mulher virou para ele e falou assim, o pastor, estou muito triste, porque o meu esposo não me procura. Ele virou para ela e falou assim, mas a senhora também não se perde? Né? A pessoa, poxa, eu estou assim, eu estou doente, ninguém me procurou na igreja, mas você procurou quem quando estava doente? Você estendeu a mão para quem quando precisava? Sabe, às vezes a gente cobra daquilo que a gente nunca fez. A gente não se envolve, então na medida que a gente vai se envolvendo, irmãos, Deus vai nos guardando. E aqui, queridos, em João 11, para a gente terminar, o pastor fala muito, né? João capítulo 11. Falei, pastor falou muito, todo mundo ficou no silêncio, ficou quieto. Sabe o que é isso? Todo mundo, é verdade. Eu sei que é, irmão. Tem dia que nem eu me suporto, às vezes eu me ouço lá no YouTube, lá eu coloco 2x, se tivesse 5x eu botava. Tudo meu é acelerado, tudo. Eu só me ouço assim. João 11, versículo 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus, desligai-o e o deixar ir. Então, dar vida, ressuscitar, é um ato.
de Deus, é um ato de Cristo Jesus trazendo vida para quem estava morto. Desenfaixamento, tirai as faixas, né? Ou seja, desligai-o, é um processo contínuo. Quem que faz isso? Jesus? Não. Jesus falou, agora a vida eu já dei, agora vocês tiram as faixas dele. As faixas da morte, as faixas que impediam dele enxergar, as faixas que impediam dele falar. As faixas, irmãos, que impediam Lázaro de enxergar, fala de quê? Da pessoa que recebeu a vida em Deus, mas ainda não tem visão espiritual. Ela tem aquela visão míope, aquela visão limitada, aquela visão da velha criatura, aquela visão curta, aquela visão sem fé. Boca enfaixada, fala da pessoa que não raciocina, porque a boca fala o que está cheio o coração fala da alma, fala do intelecto. Tem gente que ainda, irmãos, é meio que, desculpa se houver alguma Maria aqui além da minha mãe, tem gente que a Maria vai com as outras, ainda, né, a cabeça não se abriu para ouvir. É só uma forma de falar, tá, pessoal? Vou tirar a Maria, vou dar outro exemplo. É igual piolho, vai pulando de cabeça em cabeça, assim, sabe? A gente vai na cabeça dos outros. Não, não vai na cabeça dos outros. Vai na mentalidade de Deus. Igual Bob Marley, né? Muitos piolhos. Então, quer dizer, a boca fala, o coração está cheio. Às vezes a pessoa está com a boca fechada, aquela pessoa que não se sente liberdade de expressar o que sente, de expressar, né, o que tem aprendido. Por quê? Porque sempre viveu uma vida, tipo assim, fica quieto, cala a boca, não fala nada. Aquela pessoa que viveu uma vida oprimida, tem gente que ficou adulto, ficou assim oprimido. Nunca teve liberdade para falar. E quando começa a se relacionar, ela encontra nos relacionamentos, às vezes um pequeno grupo da igreja, às vezes uma reunião de mulheres, uma oportunidade de falar. Às vezes vai conversar com um irmão, com outro, uma oportunidade para falar. Se for igual a eu, está lascado quem está ouvindo, irmão, porque fala a beça. Aí aquilo traz um alívio, você, caramba, encontrei alguém que me ouvia. Não tem gente que liga para mim e diz, pastor, você pode me ouvir um minutinho? Eu falei, posso, já sei que é meia hora, 45 minutos, mas eu estou ali para ouvir. Né? Um atendimento de psicanálise, né? E eu fico ali só ouvindo. E aí no final, quando eu vou tentar falar e a pessoa não deixa falar, quando a pessoa fala tudo, a pessoa vira e fala, e eu não falei nada, eu tentei falar, não consegui, a pessoa vira e fala assim, pastor, muito obrigado pelo conselho do Senhor. Eu falei, mas eu não falei nada. O que ela precisava? Ela precisava falar. E ela encontrou um bom ouvinte. Ela precisava falar, ela precisava desabafar, e eu estava ali para ouvir. E eu ouvi, que Deus me chamou para ouvir também, né? Não é assim? Então é isso, queridos. Agora, quando a gente está, não estamos em relacionamentos sadios, fora do ambiente da igreja, a gente tem dificuldade de encontrar pessoas para nos ouvir. De encontrar pessoas que vão falar o nosso coração. Às vezes a nossa casa não é o problema, mas às vezes a nossa casa não está preparado para o momento que estamos vivendo. Mas a igreja nos recebe e nos dá a estrutura, através de Cristo Jesus, que a gente precisa para saber lidar com a nossa casa, para que ela seja transformada. Então a igreja tem a sua importância. Tem falha, tem erro? Tem, mas tem Jesus, a igreja do Senhor. É a casa de Deus, é a casa de oração. E aí, quando a gente olha dessa forma, a gente volta a investir na casa de Deus, a gente volta a acreditar, a gente volta a ter aquele encorajamento de participar, de estar envolvido, ainda que diante do mundo que a gente vive, tem tantos escândalos, tem tantas más notícias, mas a gente acredita, a gente abraça, a gente se envolve, a gente investe tempo, investe dinheiro, investe emoção, investe a nossa vida. E somos desenfaixados. E aí Jesus fala assim, desligar, ou seja, desenfaixar e deixar ir. E aqui eu termino. Eu prometo que eu termino. Vou até fechar a Bíblia. Que eu vou lendo, me dá vontade de pregar, que é uma coisa terrível. E aqui eu termino. E deixai-o ir. Isso fala, sabe de quê? De emancipação intelectual. Eu não posso pegar você e prender você num cercadinho. Eu tenho que mostrar o caminho, o destino para você, segundo a palavra de Deus, e você vai dar passos com a conscientização do que você recebeu. E um dos maiores desafios da igreja, e principalmente do pastor, é aprender a lidar quando um membro sai para uma outra igreja. E muitos pastores têm dificuldade, muitos irmãos da igreja também têm dificuldade. Porque a gente não quer perder ninguém, a gente não quer que ninguém saia. Mas algumas vezes, Deus dá uma mexida. Alguns saem por falta de sabedoria, porque se afasta. E alguns saem porque Deus move realmente para sair para um outro lugar, porque aquele tempo que ela ficou ali foi uma benção, mas agora ela vai começar um outro tempo no outro lugar.
E às vezes, irmãos, a gente não tem sabedoria com isso, a gente não tem estrutura para lidar com isso, às vezes a gente não tem maturidade com isso, às vezes o pastor não tem maturidade com isso, e Jesus falou: desenfaixar e deixar-o ir. Deixa ele livre, deixa ele fazer as escolhas dele segundo a conscientização do Evangelho. Ele não é criança, ele não é bebê, ele já entendeu, e o pouco que ele entendeu já é o suficiente para que ele acerte as suas caminhadas, os seus passos. E aqui eu encerro, irmãos. Vai ter gente que não vai ficar a vida toda ao nosso lado. Vai ter amigos, amizades que você tem, que vão ser seus eternos amigos, mas que não vão estar tão presentes mais na sua vida, nas festas de aniversário, nas suas reuniões, porque ele vai viver uma outra vida, um outro estilo de vida, talvez vai mudar para uma outra cidade. Às vezes Deus vai levar, a gente perdeu um amigo há pouco tempo. Às vezes vai mudar de igreja. E você tem que ter um coração livre. Você não pode deixar a mágoa entrar. Puxa vida, mas ajudamos tanto aquele irmão, agora aquele irmão saiu da igreja ingrato. Não cabe eu falar, a ovelha não é minha, é de Deus. E quantas pessoas já passaram na igreja, irmãos? Quantas pessoas estiveram ao meu lado? Quantas pessoas falam assim: pastor, nunca vou te abandonar. Quem não pode me abandonar é Deus, irmãos. Quantas decepções eu já tive, quantas decepções você já teve. E a gente precisa superar, irmãos. Porque se a gente não supera as decepções, a gente se fecha para os relacionamentos. A gente fica amargurado, a gente fica azedo. E tem certos tipos de relacionamento, digo amizades, algumas coisas que tem começo, meio e fim. É como uma viagem de trem, às vezes vai ter gente que vai descer num ponto antes do teu. Mas amém. Mas é importante continuar considerando, não é porque aquele irmão saiu, foi para o mundo, ou talvez foi para uma outra igreja, e glória a Deus que foi para uma outra igreja, pelo menos não foi para o mundo, não quer dizer que ele virou meu inimigo. E infelizmente parte dos crentes tem essa mania, mudou da minha igreja, agora parece que é um desviado. Não, queridos, a gente não pode ser egoísta. Vai ter gente, amizade, eu era tão amigo da época de escola, de infância, agora que fulano casou, mudou. Irmãos, a vida dele mudou, as prioridades dele mudou. Ele pode até ter mudado do jeito com você, mas supera isso. Lembra que eu falei que relacionamento cura, mas relacionamento também machuca? Ah, pastor, meus filhos cresceram, não é a mesma coisa? Claro, mãe. Claro, pai, seus filhos cresceram. Seus filhos casaram, estão vivendo a vida deles. Claro que não é bom, anda muito distante, obviamente, temos que cuidar disso. Mas eles cresceram. Ah, porque os meus netos cresceram? Eles cresceram. E às vezes a gente é egoísta, a gente é possessivo. Não, fulano... A gente vai ter que aprender, irmãos, a lidar com isso. Com as perdas, com as traições, com as frustrações. E que seja... nos maiores dos casos, entre esses exemplos ruins que eu dei aqui, o tempo de algumas pessoas que concluem, que se fecha na nossa vida como um ciclo. Tive colegas de infância que eu pensei que ia levar para a vida toda, e não levei. Mas que eu tenho a consideração que no meu coração essas pessoas elas têm um lugar significativo, um lugar importante, mas que não levei. Sabe, queridos? Então, irmãos, é isso. Desenfaixar, deixa eu ir, deixa ele ir. Deixa eu ir. Acho que isso daí já é mais para o pastor do que para as ovelhas, né? Mas enfim, pode se encaixar para você em algum momento. Amém, queridos? Então, vida é um ato. Agora, o desenfaixamento é um processo contínuo. Que a gente possa se permitir ser desenfaixado, para que as ataduras da morte saiam de nós. Por quê? Porque recebemos vida. Nós somos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém?